Podem sentar, por favor. Olha só, pessoal. Preste atenção. A base de tudo que nós estamos a estudar, quando a gente vem aqui participar das reuniões, quando a gente vem aqui participar dos cultos, pessoal, a base de tudo isso é fazer a vontade de Deus. Nós falávamos na meditação, acredito, de sexta-feira. Fazer a obra de Deus não é fazer a vontade de Deus. Há quem faz a obra de Deus e não está fazendo a vontade de Deus. Mas todos que fazem a vontade de Deus, fazem a obra de Deus. Mas há aqueles que estão a fazer a obra, mas não estão a fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus exige obediência, humildade, entrega, pureza, sacrifício, bons olhos. Exige os frutos do Espírito Santo. Mas você pode fazer a obra de Deus e não ter esses frutos. Porque nesse momento, por exemplo, a gente está aqui pregando a palavra, o que você está vendo? Um homem com microfone pregando a palavra. Mas você não consegue aqui identificar o verdadeiro caráter, a personalidade, o caráter daquele que está a pregar a palavra de Deus. Mas quem convive comigo 24/24, no caso a minha esposa, que conhece o meu caráter, sabe se eu vivo o que prego e prego o que vivo. Por isso é que a nossa primeira ovelha é mesmo a nossa esposa. E quando o pastor é mentiroso, às vezes nem a esposa consegue participar da reunião, porque sabe o que ele está a pregar, ele não quer. Não vive. Imagina você estar a pregar algo e a tua esposa sabe que você não cumpre, você não obedece aquilo. Ela está ali assentada e está abanando a cabeça. Esse cara aí é mentiroso. Quer dizer, a tua primeira ovelha não crê em você. Mas o que isso significa? Ele faz a obra de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Então, isso é para vocês também. Porque aqui você que é evangelista, você que é obreiro, você que é, você que faz a obra, você tem que entender que não é difícil fazer a obra. Não é difícil fazer a obra. Difícil mesmo é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus se vê quando você está sozinho. A vontade de Deus se vê quando você está longe do altar físico. A vontade de Deus se vê quando você está fora desse ambiente espiritual. Aí se vê, de fato, a vontade de Deus em você. Então, tudo que a gente está pregando aqui, às quartas, aos domingos 18 horas, aos domingos de manhã, as meditações, as vigílias, as reuniões de grupos, Deus requer algo de nós, que façamos a sua, o quê? A sua vontade. Se nós formos capazes de fazer a vontade de Deus, nós seremos um instrumento vivo nas mãos dele. Deus vai contar conosco para muitas coisas, coisas grandes, coisas extraordinárias. Por isso, o segredo é a vontade de Deus, pessoal. Não é fazer a obra. Isso aqui é perigoso. Há quem está apressado, que é isso aqui. Há quem até passa a perna nos outros para ter isso aqui. Há quem até mente para ser obreiro, mente para ser pastor.
mente para ser líder, faz 30 por uma linha para atingir um fim, que é ter as honras que a própria obra de Deus proporciona. Mas se esquecem que isso aqui é perigoso. Isso aqui pode levar a pessoa para o inferno. Se você está preocupado em fazer e não fazer a vontade de Deus. Amém, pessoal? Por isso, os estudos que nós estamos trazendo do Apocalipse também nos ajudam a abrir a visão. Por quê? Porque é uma revelação. Hoje nós vamos falar de Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel é o pecado. É o pecado que muitos servos e servas abrem concessões para poder agradar a outros, para poder agradar o fulano, agradar o beltrano. Então vai abrindo concessões que numa primeira fase Jezabel não se apresenta como pecado, mas aquela imagem de santidade pode ter algo por detrás que possa trazer uma grande destruição. Então, isso aconteceu lá na igreja falamos que igreja de Tiatira, e a igreja de Tiatira somos nós. A Jezabel também entra no seio daquela igreja que são sinceros, que são verdadeiros, que são honestos, que querem fazer o certo, que querem agradar a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que querem andar no caminho certo. Jezabel também entra. Só que nós temos que vigiar para não permitir que Jezabel entre. Porque quando ela entra, a tendência é aqueles que são da fé fazer concessões. Por quê? Porque não vai querer desagradar. Não vai querer desagradar. Por exemplo, quando a gente fala de Jezabel, o que é que nos vem à mente? O casamento de Acabe. Acabe se uniu a Jezabel por conta de uma aliança política. Desculpa, uma aliança econômica. Então, houve aquela aliança, houve aquele casamento. Só que Jezabel não fazia parte da tradição daqueles, ou da cultura daqueles, que de facto eram escolhidos por Deus. É como eu estou aqui e vou casar, por exemplo, com uma mulher católica. O que vai acontecer? Ela vai trazer no meu casamento comportamentos, inclinações, de acordo com o que ela ouve aonde? Na católica. Aí daqui a pouco vai trazer o santo lá em casa. E eu vou dizer assim, como a fé é individual, eu não vou tocar nesse assunto. Já está abrindo o quê? Concessões. Você não quer confrontar, você não quer desagradar, mas a idolatria já entrou dentro de quê? De casa. Daqui a pouco, como você casou com alguém que talvez naquele lugar não ouve a mesma palavra que você ouve, aonde o pecado é confrontado, o que vai acontecer? Algumas coisas você começa a ser tolerante. Algumas coisas você começa a deixar passar. E quando você assustar, você já está lá dentro, fazendo as mesmas coisas. Olha o perigo de você permitir Jezabel entrar. Jezabel pode ser aquele homem que não é da fé que você quer casar. Jezabel pode ser aquela mulher que não é da fé, da mesma fé que você quer casar. Jezabel pode ser aquele tipo de trabalho que te tira da presença de quem? De Deus. Mas aquilo não vai te tirar assim, da presença de Deus de forma visível. Aquilo começa a ocupar o teu tempo.
aquilo começa a consumir o teu tempo. Quando você chega em casa já está cansada, e você fala assim: vou na igreja só já amanhã, porque hoje eu estou o quê? Cansada. Entrou de uma forma que você não percebe que aquilo é uma Jezabel que quer destruir a tua vida espiritual. Você não percebe. Então, aquilo te dá um trabalho ou um negócio, de forma sutil. O colega chega e fala assim: olha, temos ali um negócio, queremos que você entre nesse negócio. Ou então, as famosas quichiquila. Só que muitas das vezes essas quichiquila que muitas fazem, você está fazendo com pessoas que não são da fé. Olha a dor de cabeça que você vai ter. E para agradar, já que é um grupo, você entra. E quando você entra de forma que já não consegue mais sair. E se sair vai ter problemas. E tantas outras coisas que vão surgindo, que vão fazendo você entrar em determinadas concessões que acabam prejudicando a sua vida espiritual. Por isso é que você vê muitos caíram. Caíram por quê? Porque eles falaram assim: não, beijar não é pecado. Pecado é mesmo o quê? Me ajuda, gente. Contato e beijo não é contato. Mais íntimo, penetração. Beijo não é pecado. Então, se beijo não é pecado, a pessoa beija. Aí o que acontece? Você já pecou. Pecou por quê? Porque você abriu uma porta. E essa porta vai fazer com que outras coisas surjam e você não vai cair, já caiu. Por isso é que se fala que quem cai, não cai da noite para o dia. Aquilo é uma sequência de coisas que vão acontecendo. Mas, na verdade, já caiu lá atrás, já caiu há muito tempo. Uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali, uma palavrinha daqui, uma palavrinha dali, uma inclinação, um olhar, quando você perceber, já caiu. Então, vamos lá, pessoal. Jezabel em Tiatira. Jezabel em Tiatira. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas o quê? Jezabel, mulher que se diz o quê? Profetiza, ensinar e enganar o quê? Para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só. Deus está dizendo: o que eu tenho contra ti, que você deixou Jezabel entrar, não só entrar, mas ensinar aos meus servos, aqueles que eu falei no princípio, de Deus, honesto, da fé. Você entrou, você permitiu ela entrar, enganar e ensinar. E o que ela ensinava? A fornicação. Quando nós falamos do beijo, o beijo faz parte desse grupo da fornicação. O abrasamento faz parte desse grupo da fornicação. A pessoa vai fazendo coisas só porque não houve aquilo tão profundo, ela acha que aquilo não é pecado. Mas aquilo, além de ser pecado, é uma porta aberta para que o grosso aconteça. Então, aí diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua, o quê? Fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande o quê? Tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A grande tribulação virá sobre aqueles
que vivem na prática da fornicação, mas que não tomam a decisão de se arrepender. Não se arrependem. Hoje de manhã nós falávamos que a misericórdia de Deus é infinita, mas ela se manifesta na vida daqueles que são sinceros, daqueles que se arrependem, daqueles que reconhecem os seus erros, aqueles que têm a capacidade de dizer: eu errei, eu falhei. Pessoal, Deus não tem prazer em ver o ímpio morrer na sua impiedade. Então, o arrependimento é a base da manifestação da misericórdia de Deus. O pecado ou o tamanho do pecado não vem ao caso. Pecado pode ser do tamanho do mundo, mas quando a pessoa se arrepende, isso quebra Deus. Isso quebra Deus. Eu não sei se tem na Bíblia um homem que pecou como o rei Manassés. O rei Manassés pecou, mas que pecou? Se envolveu com feitiçaria, se envolveu com assassinato, matou os próprios filhos, queimou os filhos, pecou e fez 30 por uma linha. Blasfemou contra Deus, falou mal de Deus. O rei Manassés fez coisas que você fala assim: esse camarada aqui está no inferno. Mas lá na cadeia, quando ele se arrependeu, Deus lhe perdoou. Ainda saiu da cadeia, foi de novo no trono. Foi reinar. Como explicar isso? Davi, o que Davi fez? Adulterou, mandou matar o marido da mulher que se deitou com ele. Ele premeditou. Davi foi iníquo. Ele projetou a morte do seu soldado. Projetou, ele planificou isso. Ele escreveu uma carta: põe Urias na frente da batalha. E lá abre fogo, mata o gajo. E morreu. E quando se arrependeu, o que Deus fez? Como explicar isso? Você vê, Saul não prostituiu, Saul não roubou, Saul não mentiu, Saul só sacrificou antes do tempo. E Saul não foi perdoado. Saul está no inferno. Porque na hora que foi confrontado, não teve a coragem de falar assim: eu errei. Uma palavra tão simples. Se Saul falasse assim: eu errei, não deveria sacrificar antes do tempo. Eu errei, profeta, me perdoa. Você acha que Deus não ia perdoar Saul? Não é o tamanho do pecado, é a sinceridade, a humildade e a capacidade de reconhecer o erro. Quando temos a capacidade de reconhecer o erro, se arrepender, isso quebra Deus. Isso faz com que Deus se derrete e Deus perdoa. Por isso que tem coisas que nós nunca vamos entender. Pessoal, isso é muito sério. Falava de Adão e Eva. O que Deus esperou de Adão, meu Deus do céu? Preste atenção. O estrago já estava feito. Mas Deus, quando chama Adão, Deus queria ouvir algo como isso: Pai, eu errei. Só isso. Nós não chegaríamos no ponto que chegamos. Ali mesmo, já no céu, tudo ia ser resolvido, ali no paraíso. Quem ia ficar envergonhado é o próprio Satanás. Aquela vergonha, tudo ia voltar para o Satanás.
A alma de Adão e Eva ia ser recuperado se eles fossem o quê? Sinceros. Porque Deus sabia de tudo. Deus sabia que Adão estava nu. Deus sabia que Eva estava nua. Deus sabia do erro, mas Deus perguntou porque queria que eles falassem alguma coisa. E tem pessoa que não fala. Tem pessoa, quando Deus pergunta, usando o pastor, usando o bispo, usando a liderança, quando são chamados para serem confrontados, não fala. Não fala. E se já foi lá, está do outro lado, quando volta, ainda quer voltar, não, eu quero ser pastor, eu quero ser obreiro. Aonde, rapaz? Não custa, não custa. É só falar assim, eu fiz o quê? Eu errei. Eu falhei. Bispo, vai mudar o quê? Na igreja não muda nada. Na nossa vida não muda nada. Em Deus também não muda nada. Mas na vida de quem fala, muda tudo. Você passa a ter paz. Além da paz, Deus te honra. Amém, pessoal? Deus te honra. Deus honra os sinceros. Deus honra aqueles que se arrependem. Deus honra os que expulsam Jezabel do seu coração. Os que expulsam o espírito da mentira, do engano. Deus honra, pessoal. E muitos só estão se afundando, porque não querem admitir. Pessoal, você prefere levar no túmulo esse pecado? Você prefere levar no túmulo? Ou espera ter trombose quando está já em coma, aí começa a chamar as pessoas para confessar. Só que pode te dar um ataque que você não vai ter tempo nem de falar. É ou não é? Porque agora você tem tempo de falar. Mas dependendo da morte, nenhum ai você fala. Se você for atropelado, por exemplo, dependendo do embate, você nem vai ver o carro que te matou. Você só vai assustar, estar em outro lugar, tipo assim, uma luz. Daqui a pouco aquela luz vira, se transforma, fica tudo escuro. Daqui a pouco vem uns camaradas de chifre, com olhos vermelhos, para te pegar. Você está entendendo isso ou não? É assim que funciona. Quando esses olhos físicos se fecham e os nossos olhos espirituais se abrirem e você se vê num outro lugar, aí você vai ver o tempo que se perdeu, que você perdeu, enquanto que era só falar a verdade. Era só admitir. Era só se abrir. Era só falar assim, eu errei. Aí diz assim, paramos aonde? Vamos lá, diz assim, grande tribulação, paramos na grande tribulação, né? Depois diz assim, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã.
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu vou me concentrar nisso aqui. Quem tem ouvidos, não é esses ouvidos. Os ouvidos que o apóstolo João, revelado aqui pelo Espírito Santo, fala, são os ouvidos espirituais, que se chama obediência. Quem é obediente, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Obediência da palavra. Recuando, o fazer a vontade de quem? De Deus. Não a obra. Não a obra. Não a obra. Não a obra. Esqueça a obra. Vamos esquecer todos a obra. Pessoal, se todos nós esquecêssemos a obra e nos concentrássemos em fazer a vontade de Deus, seria uma bênção. O problema é que não é assim. O problema é que as pessoas estão preocupadas, tirar vantagem, enganar, aparecer. Na frente, limpam o chão, limpam casa de banho, na frente do pastor, na frente de quem pode decidir, a vida dela, faz tudo. Mas não são as mesmas quando estão sozinhas. Quando estão sozinhas, muitas das vezes em casa nem limpam tanto a casa, como limpam aqui na igreja. Em casa está tudo podre. Tudo jogado. Então, é para você imaginar, quando a pessoa não faz a vontade de Deus, ela se adapta ao lugar, ou ao tipo de gente que está do seu lado. Se ela está do lado de pessoas que amam a disciplina, ela finge também que é disciplinado. Está entendendo? Se está do lado de pessoas que são aplicadas no trabalho do ganho de almas, ele também é aplicado naquele trabalho do ganho de almas. Mas o dia que está sozinho, quem ele é de fato, ele mostra. Amém, pessoal? Quando o Senhor Jesus faz referência a Jezabel, é para que consideremos a história dela em relação a Israel. A partir daí, podemos ter uma ideia do que estava acontecendo em Tiatira e que ainda hoje acontece com muitos cristãos. Jezabel era uma princesa, filha do rei sacerdote de Tiro, Etbal, o rei de Israel. Acabe se casou com ela para fazer uma aliança política e econômica com os sidônios, a fim de fortalecer Israel contra seus inimigos. Tiro era uma potência comercial e bélica na época. Então Acabe, pensando em proteger o reinado, casou com ela para fazer uma aliança econômica e política, porque naquela altura Tiatira era uma potência, era uma grande potência. E às vezes o que acontece? A pessoa querer se aliar por conta de interesses. Temos que ter muito o quê? Muito cuidado. Você entende sim ou não? E mesmo assim, porque Acabe não teve esse cuidado. E por ele não ter esse cuidado, ele destruiu o reinado dele. Foi dominado por uma mulher. E essa mulher acabou com o reinado de Acabe, acabou com o povo de Israel. Porque Jezabel representa o próprio pecado. Amém, pessoal? Começou a introduzir coisas e chegou uma altura que ele não conseguiu dizer não. Não conseguiu dizer não. Por isso você, homem que vai casar, case com uma mulher de Deus. Case com uma mulher batizada com o Espírito Santo. Porque se ela não for de Deus, ela vai te influenciar a ser que nem ela. É mais fácil a mulher convencer o homem a ser o que ela é, do que o homem convencer a ser o que ele é. É mentira? O exemplo é Adão e Eva.
O exemplo é Adão e Eva. Minhas senhoras, me perdoem, me desculpem, mas vocês têm uma lábia que, se o camarada não for de Deus, se perde. Se perde. É mentira? Vocês mesmo, mulher, falam, é mentira? Então, para não correr o risco, casa já com uma mulher que seja de quem? De Deus. Para te influenciar no que é bom. Para te influenciar a ser uma grande mulher de Deus. Um grande homem de Deus. Por exemplo, há casos que às vezes o homem não é tão de Deus, mas por ter casado com uma mulher de Deus, daqui a pouco ele também se torna um grande homem de quem? De Deus. Mas também tem casos que o homem é de Deus, brilha. Casou com uma, desculpa o termo, posso falar à vontade, né, gente? Me perdoa, é para mim me sentir também à vontade. Aí casou com uma perturbada. Aí o que acontece? O cara que era de Deus começou a se apagar, se perdeu e saíram da obra. É mais fácil uma mulher que não é de Deus tirar o homem da presença de quem? Do que o homem converter a mulher. Porque o homem já de natureza não fala. Chega em casa, fala só um pouquinho, ele já cala. Então como é que esse camarada vai trazer a mulher na igreja? Mas vocês, mulher, não. Vocês falam 2, 3 vezes, o camarada já está vindo contigo na igreja. E mesmo esse poder que vocês têm, vocês não sabem usar. Em vez de usar para o bem, usam para o mal, sei lá como é que vocês fazem. Se você é de Deus, com carinho, você consegue ganhar não só teu marido, mas toda a família para Jesus. Isso é verdade. Usando a sabedoria você consegue, porque vocês têm um poder que nós não temos. O poder da fala, o poder do convencimento. Vocês têm esse poder, nós não temos. Aí diz assim: essa aliança, do ponto de vista humano, parecia ter sido um golpe de mestre do rei Acabe, querendo alcançar os seus objetivos econômicos. Ele agiu pela razão e astúcia, mas na realidade acabou importando uma representante do inferno para dentro de Israel. Jezabel trouxe com ela o culto a Baal e instalou o templo a esse Deus da fertilidade. Você sabia, só entre parênteses, esse Deus da fertilidade, como era a estátua? Por exemplo, quando Deus apareceu para Gideão, naquela história de Gideão, Gideão teve que destruir o poste ídolo, que era esse tal Deus da fertilidade, que é o Deus Baal. E normalmente, até hoje, em algumas cidades desenvolvidas, há esse poste no meio da cidade, que é o tal chamado Deus da fertilidade. Você está entendendo isso ou não? Eu não vou falar aqui, não vou desenhar as coisas, mas vamos em frente. Ela perseguiu cruelmente os profetas do Senhor e foi alvo do grande embate com o profeta Elias. Assim são muitos que se casam ou fazem alianças até com o diabo para alcançar seus propósitos. No fim, acabam perdendo tudo e até mesmo o quê? A salvação. Lembra-se das cooperativas comerciais que havia em Tiatira? Cada uma com seus deuses padroeiros. O que estava acontecendo na igreja ali era semelhante ao que se passou na época de Jezabel. A fim de fazer bons negócios e obter mais lucro, alguns cristãos de Tiatira se aliavam àquelas cooperativas e participavam das atividades pagãs que seus membros praticavam. Em nome do crescimento financeiro, comprometiam sua fé cristã e se corrompiam com os incrédulos. Motivados por Jezabel,
que se referia a uma líder na igreja ou a esta prática em si, eles justificavam suas obras pelas costumeiras desculpas humanas. Não tenho escolha, todo mundo faz assim, ou aqui é assim que funciona. O Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a quantos senhores? Porque ou há de odiar um e amar o quê? Outro. Ou se dedicará a um e desprezará o quê? O outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Então Jesus nos ensinou isso. Ou é uma coisa ou é outra. Você não pode servir a dois senhores. A nossa fé não pode trazer dúvida. Ou é ou não é. Amém, pessoal? Isso chama-se fé definida. E o povo da igreja do reino de Deus tem e terá e tem que ter a fé bem o que? Definida. E essa fé bem definida faz você separar as coisas. O que é pecado é pecado. Eu não faço, eu não vou, porque isso aí não agrada a quem? Não agrada a Deus. Está bem claro que as riquezas se tornaram um dos principais deuses deste mundo. Cabe ao cristão decidir não servir a elas, mas colocá-las a serviço de Deus. É melhor ter menos materialmente do que perder tudo espiritualmente. E, melhor ainda, ter tudo e servir a Deus com esse tudo. Ao que vencer, ou seja, ao que guardar a fé até o fim, o Senhor Jesus promete o verdadeiro poder de reinar neste mundo e no quê? E no futuro. Na próxima vigília da alma, vamos falar sobre a igreja de Sardes, certo? Vamos falar sobre a igreja de Sardes. Agora, o que o Espírito Santo quer de nós, pessoal? Vamos voltar ao início da nossa introdução. A misericórdia de Deus é o quê? É infinita. Mas Ele quer que nós sejamos sinceros. Reconhecer que a gente errou. Eu não sei por que o Espírito Santo está batendo nisso, mas talvez é isso que algumas pessoas aqui precisam. Jesus chama e te confronta. Não minta. Simplesmente diga: Senhor, eu falhei. Nisso eu falhei. E quando você fazer isso, o Espírito Santo vai descer sobre você.